E ele diz, USA, USA, vamos ouvir. Nós amamos nosso país, querem saber, ele é maravilhoso mesmo. É um país maravilhoso, mas nós precisamos recuperá-lo. Porque nosso país não está se sentindo tão bem. Nós vamos fazer ele saudável e melhor do que jamais antes. E essa é uma plateia excelente e você pode dobrar o tamanho da plateia se pegar quem também está lá fora. Então, se alguém gostaria de dar um assento, isso estaria bem. Não, ele brinca com o público. Vamos nos divertir. Muito obrigado a todos. Então, vocês viram Trump subindo ao palco, a gente segue com a geração das imagens e temos então Tulsi perguntando para ele, vamos lá. Curta, comente, compartilhe e esteja conosco por e-mail e WhatsApp. Vamos lá. Obrigado, presidente. Essa é uma noite muito especial para que nós possamos conversar sobre as questões reais que estão diante dos americanos por todo o país e que não são discutidas frequentemente o suficiente. Eu quero começar com uma pergunta que é muito pessoal para mim. É difícil falar dela às vezes. Essa é a segunda vez que eu falo a respeito desse assunto, provavelmente. Mas meu marido e eu estávamos casados, nos casamos há quase 10 anos atrás, queríamos começar uma família, estávamos muito animados. Infelizmente, foi muito difícil. Nós não conseguimos ter sucesso com a gravidez. E, para nós, a fertilização in vitro parecia ser a única opção e aquele último recurso. Como você sabe, é um processo meio difícil, é muito caro. Eu era congressista na época, eu estava viajando e eu levava o remédio, às vezes eu tinha que me injetar no aeroporto de um banheiro, no banheiro de um aeroporto. E, honestamente, a parte mais difícil era que toda vez eu ia ao médico, tinha que fazer outra transferência e tinha que ficar esperando que conseguíssemos um teste de gravidez positivo. E então, partia o coração. Toda vez os testes voltavam negativos. Agora, eu sei que alguns dos seus oponentes políticos estão dizendo que você quer banir a fertilização in vitro. Bom, funcionou para a gente, funcionou para muitas famílias, e eu sei que há mulheres e casais nessa plateia, ou gente que está assistindo hoje à noite, que talvez estejam passando por esse mesmo problema, e estão preocupados com o problema de se terão essa opção. Se não conseguirão pagar, ou talvez estejam preocupados se não conseguirão ter acesso a isso. Então eu quero que você fale como eles deveriam estar se sentindo. Trump falando agora, muito obrigado, eu não sabia sobre a sua situação. É coisa dura de falar. A vida é dura. Ela pode ser linda, mas ela também pode ser bem difícil. Nós estamos fazendo algo com a fertilização in vitro porque, como você sabe, amigos, isso funcionou muito bem para muitas pessoas. Deu para pessoas um filho quando elas não poderiam ter um filho. Então, eu disse ao meu pessoal, eu fui conferir essa questão algumas semanas atrás, e como você sabe, nós não temos imposto, nós não queremos ser imposto para as gorjetas, sabe? Nós fizemos isso, nós cortamos o imposto para idosos em benefícios da Seguridade Social. E eu tenho visto muita questão sobre a questão da fertilização in vitro e ficam dizendo que eu sou contra. Na verdade, eu sou super a favor. No Alabama, quando um juiz fez uma jurisprudência contra isso, eu contrariei o juiz e eu vim com uma declaração muito forte. Foi rápido na resposta, não foi? Eu fui bem rápido. Mas, então, a legislatura aprovou o que eu disse praticamente completamente. Então, com a Seguridade Social e com as gorjetas, eu venho dizendo que tirar o imposto disso. Então, eu venho pensando na fertilização in vitro. Eu tenho pensado sobre isso. E o que nós vamos fazer é, para as pessoas que estão usando fertilização in vitro, o governo irá pagar isso ou nós iremos garantir que o seu convênio de saúde tenha que pagar por isso. Nós vamos garantir que ele cubra isso.
Não dá nem para dizer, Tulsi falando agora, não dá para dizer o quanto isso ia mudar a vida de tantas famílias, porque isso é tão caro. Muita gente tem dívidas só pela esperança de conseguir ter uma família. Trump falando, é importante e quer saber, nós queremos ter bebês nesse país, queremos ter bebês. Então eu acho que isso seria excelente. Nós anunciamos um pouco disso quando estávamos no Michigan. Todos amamos o Michigan, certo? Nós vamos voltar a ter a indústria dos carros no Michigan, vamos devolver isso ao Michigan. Estão tirando a indústria de carros daqui, estão tirando a manufatura daqui dos Estados Unidos por décadas. E se você olha, hoje em dia, é só uma casca do que era tempo atrás. E nós vamos trazer isso de volta. O México agora está tendo imensas montadoras de carro que, na verdade, estão sendo financiadas pela China, acham que vão vender esses carros chineses no nosso país, mas não vem, não vai acontecer. Ouve só o público aplaudindo. Isso aí não vai acontecer. Mas tem muita coisa errada com a indústria automotiva. Os sindicatos têm sido horríveis. Eu acho que vou ganhar. Nós vamos ter carros elétricos, mas nós também vamos ter carros também a combustão, vamos ter tudo. Eu acho que seria um lugar bom para anunciar, e nós fizemos o anúncio, e agora nós vamos fazer o anúncio grande hoje à noite. Diante de todas essas companhias de televisão e de todas as fake news, eles estão por tudo. Eu não sei como é que eles fazem isso. Nós estamos fazendo isso. Eu terminei e pensei, bom, vou vir aqui e vou discursar. Eu tinha um discurso, estava pronto. Então disseram, bom, você vai ter um town hall, você vai responder perguntas. Eu disse, ninguém me falou. Eu perguntei, e quem é que vai mediar? Eles me disseram, a Tulsi. Eu falei, bom, pelo menos isso é uma boa notícia. Então, eu estava no avião vindo para cá, eu estava pensando, vamos mandar bala, vamos fazer um ótimo discurso. Então me disseram, não é bem assim, você vai responder perguntas. E aí eu disse, por que ninguém me fala essas coisas? E eu nem sabia para quem iríamos fazer, se era para alguma emissora. Estou vendo várias emissoras, talvez seja para várias emissoras. Mas eu vi uma coisa muito estranha hoje. Eu vi a conferência de notícias da Kamala. Eu chamo ela de camarada Kamala. Eu chamo ela de camarada Kamala. Ela é... Vocês sabem. Ela é marxista, o pai dela era marxista antes dela, então ela cresceu na tradição da família. E o país não está pronto para uma marxista. Nós não queremos uma presidente marxista. E ela destruiu São Francisco, ela destruiu a Califórnia, e nós não vamos deixar ela destruir nosso país. Vou dizer para vocês, isso aí não vai acontecer. Mas só para encerrar, por algum motivo, ela não quer falar com ninguém. Ela não é exatamente a pessoa mais esperta na sala. Bom, estou tentando ser gentil. Disseram para eu ser gentil. Estou tentando ser gentil. Mas vou falar, é difícil ser gentil quando alguém está destruindo seu país e querem destruir seu país. Mas ela foi uma vice-presidente terrível. Ela foi uma chefe da fronteira terrível, provavelmente a pior da história, e não só nesse país. Mas a fronteira quer dizer milhões e milhões de pessoas, eu digo mais de 20 milhões, entraram na nossa fronteira sul durante o mandato deles. Eu tinha a fronteira mais segura na história desse país, e eles têm a fronteira mais insegura na história do mundo. Eles estão vindo, e muitos deles são de prisões e de cadeias. Existe uma diferença, sabe? Prisões e cadeias. Muitos são de instituições mentais, de asilos para psicóticos. Muitos são terroristas. E eles estão vindo a toda para o nosso país. Eu não sei se você viu as notícias, Tulsi. Havia um grupo de vários deles. Gente da Venezuela, com um monte de metralhadoras. E estavam tomando um prédio em algum lugar. Eu estava olhando e eu dizia, onde é que é isso? Eles entraram, eles tomaram o prédio e isso é só o começo. Estão dominando, estão pegando os criminosos do mundo todo, não só da América do Sul, não só da Venezuela.
Vocês têm lido sobre a Venezuela, estão pegando criminosos de todo mundo e estão pegando esses criminosos e estão despejando eles nos Estados Unidos. A Kamala está deixando isso acontecer. E, na verdade, eles querem dar para eles documentos, querem transformá-los em cidadãos e querem dar benefícios da Seguridade Social. Eles querem dar Medicare. Eu vou proteger a Seguridade Social. Eles vão vir, eu vou proteger. E eu fiz isso por 4 anos. E não havia questão de idade, não havia nada disso. Nós vamos proteger. Eles estão acabando com vocês na inflação e ainda querem acabar com o seguro social. Isso não vai acontecer. Mas essa será a eleição mais importante da história do nosso país. Então eu só quero dizer que é uma honra estar com vocês hoje à noite. É um fórum que é muito diferente, porque eu não tenho ideia de quem está transmitindo isso, mas tudo que eu vou fazer é que vamos conversar, porque nós somos amigos, eu amo esse estado. Sabe, Tulsi, nós tínhamos um contrato naval e, como você sabe, nós demos estadeiros para Maryland, mas nós demos uma licitação tremenda para cá. Queriam e nós demos para o Wisconsin. E eles estão fazendo um ótimo trabalho, pelo que eu entendo. Então, nós temos isso. E nós teremos muita diversão hoje à noite, então vamos nessa. Senhor Presidente, você falou de imigração e, na verdade, nós temos a Amber aqui, que já lidou com crianças, e ela tem uma pergunta para o senhor. Vamos lá. Senhor Presidente, meu nome é Amber e eu sou de Cameron, Wisconsin. Eu tenho 3 filhas e eu tenho dúvidas de quem apoiar. A minha filha mais jovem está aqui hoje à noite. Meu filho mais velho tem 18 anos e ele começou o curso profissionalizante nessa semana, ou acabou o curso profissionalizante. Eu estou muito orgulhosa. A minha preocupação é de que a imigração ilegal esteja afetando as oportunidades dos meus filhos. Eu me pergunto que esteja tirando o emprego de americanos. E eu estou me perguntando o que você fará a respeito desse assunto. Bom, isso é bom. Eu acho que eu vou ficar de pé. Vocês se importam se eu der as costas para falar com ela? Obrigado, Amber. Muito obrigado. E você está certa. Eu vou dizer para vocês. Eles estão entrando no nosso país a níveis jamais vistos. Estão entrando aos milhões. E muitos deles estão tomando o emprego da população negra, da população hispânica. E os sindicatos vão ser muito afetados. Porque eu estava falando com alguns dos líderes dos sindicatos. Na verdade, eu me dou bem com eles. Eles estão muito preocupados com isso. Porque os trabalhos que estão disponíveis, eles acabam sendo tomados pelas pessoas que entram. Vai afetar primeiro a população negra. Os afro-americanos estão perdendo o emprego. E eu não sei se você ouviu a estatística, os trabalhos que essas pessoas estão criando, que quem está no governo está criando, são poucos. Muitos deles, 107%, acabam sendo pegos pelos imigrantes. Eles não criam os empregos, os que criam são pegos pelos imigrantes, mais do que eles criam. Mas eu vou te dar uma resposta positiva. Nós vamos vencer essa eleição, vamos mudar esse país, vamos nos tornar um país com crescimento inacreditável. E o seu rapaz, ele vai ter aquele emprego incrível. Você quer que eles cresçam, que eles consigam um emprego? Sabem, é difícil com a maneira como eu sou tratado, mas eu estou ansioso para essa presidência e nós vamos tornar a América grandiosa novamente. Nós iremos criar muitos empregos. O seu filho, ele quer ficar por aqui ou ele quer ir para outro estado? O que ele está pensando? Ele quer ficar aqui no Centro-Oeste, não é? Bom, mas vamos começar por aqui, é um bom lugar, Wisconsin. Nós criaremos tremendos empregos para o nosso país. Eles também estavam... nós vamos fechar a fronteira. Vamos realmente fechar a fronteira. Querem saber? A Kamala, ela queria tirar dinheiro da polícia, ela queria as fronteiras abertas. Tudo que... eu posso passar por 14 coisas. Ela mudou cada uma dessas posições. Eu consigo ver o homem de chapéu vermelho bem ali e a mulher linda com o chapéu vermelho. No chapéu se lê: faça a América grandiosa novamente. Talvez devêssemos dar um chapéu desses para Kamala, um chapéu maga para Kamala.
Mas o problema é que ela não acredita nisso. Ela acredita em enganar os eleitores, ela acredita em arruinar a Seguridade Social, ela acredita em arruinar o convênio de saúde e ter só um gigante que é administrado pelo governo e é uma porcaria. Com a Kamala, bem, o que ela quer é um tipo de governo comunista. E eu acabei de ver ela, Tulsi. Ela estava atrás de uma mesa fazendo uma entrevista. E eu disse, bom, Dana Bash, a entrevistadora, você pode arrasar hoje à noite. Só faça as perguntas certas. E eu vi um trechinho. Eles vão transmitir mais tarde hoje à noite essa entrevista da Kamala. Vamos pegar um trechinho. Eu só vi um trechinho. Vai ser mais tarde hoje à noite. Vai ser pré-gravado. Eu estou ao vivo, só falando. Bom, mas eu estava vendo ela nesse trecho da entrevista e ela simplesmente não parecia uma líder para mim. Eu não veria como ela estaria negociando com o presidente Xi da China, com o Kim Jong-un da Coreia do Norte. Bom, vamos ver o que acontece então. O 5 de novembro vai ser o dia mais importante da história desse país. Muito aplaudido. A Tulsi Gabbard fala agora, senhor presidente. Muitas pessoas querem se sentir esperançosas sobre o nosso futuro. Eu vou te apresentar o Luke, que é uma dessas pessoas. Rapaz bonito, hein? Ele agradece. Meu nome é Luke Gillespie e eu sou um calouro aqui na Universidade da cidade de La Crosse. Eu vou votar pela primeira vez em novembro. E eu estou pesquisando cada candidato. Eu tenho duas perguntas para você. Primeiro, eu tenho me sustentado e comprado minhas próprias coisas no mercado. Eu tenho percebido que tudo ficou mais caro. Pessoalmente, eu tento comer de forma saudável. Bom, as azeitonas dispararam. Eu também gostaria de comprar uma casa qualquer dia, mas parece impossível agora. Qual o seu plano para tornar a vida mais pagável e controlar a inflação? O Trump disse, muito boa, boas perguntas. Provavelmente é a pergunta que mais me perguntam. Estão falando, o pessoal vai votar com o estômago. E é verdade. 50%, 60%, 65%, bacon de alguns produtos disparou. Algumas pessoas nem comem mais bacon. E nós vamos abaixar o preço da energia. E quando abaixarmos, porque vocês vão ver, isso foi causado pelo péssimo plano energético deles. Eles queriam eólica, mas quando o vento não sopra, dá problema. Essa inflação, isso foi causado pelo problema energético e também pela inacreditável política de gastos deles. Eles estão acabando com nossa riqueza. Isso foi causado pela energia. Veja, antigamente, quando eu saí do governo, nós estávamos em primeiro lugar em termos de independência energética. Além da Rússia, além da China, da Arábia Saudita, nós estávamos dominando em um nível não antes visto. Dizem para eu ser gentil quando eu vou falar das eleições. Todo mundo tem medo de falar. Todo mundo diz, cuidado, senhor, não fale da eleição. Bom, mas se eu não posso falar de uma eleição ruim, então eu não tenho uma democracia, se você parar para pensar. Bom, de toda forma. O que eles fizeram, Tulsi, foi que eles acabaram com a produção de petróleo. O petróleo ficou horrível, então isso começou a inflação. Disseram, não, vamos voltar a fazer o que o Trump fazia. Mas, bem, estaríamos produzindo 3 vezes o que eles produzem agora. Nós estaríamos tão além da Rússia, tão além da Arábia Saudita. Eles têm muito petróleo, mas, bem, nós temos muito no Alasca. O Ronald Reagan queria isso, mas houve uma política que eu criei. Todos os presidentes queriam, mas eu consegui fazer para o nosso petróleo um oleoduto. E na primeira semana em que eles estavam no cargo, eles cortaram isso. Ia ser incrível, ia ser melhor que a Arábia Saudita. E é bom, é isso que nós vamos fazer de novo. Nós vamos fazer isso novamente, se tornar os primeiros do mundo em energia, abaixar os impostos e os seus custos, rapaz, vão despencar. E então, depois que despencarem, você vai conseguir uma grana e você vai comprar essa casa linda. E isso se chama o sonho americano, o sonho americano. Obrigado. Senhor presidente, eu quero fazer uma pergunta sobre segurança nacional.
Mas antes eu acho que é impossível nós destacarmos o que Lucas estava falando, o custo dos alimentos, o custo da gasolina, da energia, o custo da hipoteca. Tudo ficou mais caro. O plano da Kamala Harris que ela anunciou é um controle de preços pelo governo. Eu acho que é importante falar sobre isso. Você acabou de falar sobre o seu plano. O que vai acontecer se a Kamala Harris tiver controle de preço? Trump agora. Bom, isso é um plano comunista. Nunca funcionou. Richard Nixon tentou, outros tentaram e nunca funcionou. Todos tentaram e sempre leva ao mesmo fracasso. Inflação gigante, falta de produtos. Isso nunca funciona. Se chama controle. E eles querem controle. Sabem, tantas vezes, todo mundo que entra fala, vamos fazer um controle de preços. Mas olha só, quando ela falou sobre isso, ela foi massacrada até pelos democratas, porque essa política não funciona. É uma política que sabemos que fracassa. Então agora pararam de falar disso. Sabe do que ela não fala mais também? Mudança climática. Ela não fala mais, sabe por quê? Porque o pessoal não quer ouvir disso. As pessoas querem viver uma vida boa. Querem viver uma vida. Não querem parar a indústria com a questão climática. Chamavam de coisas diferentes. Era o aquecimento global. Mas aí parou de funcionar porque começou a esfriar o clima. Então, então disseram, o que dissemos? O que dissemos agora? E então inventaram mudança climática, porque aí serve tudo. Sim, o clima está mudando, claro, mas de acordo com eles, todos nós vamos acabar em 20 anos, vamos acabar em 12 anos, o mundo vai acabar. Bom, mas para falar a verdade, nós temos sim um problema de mudança climática, que é um problema chamado mudança climática global nuclear. E esse clima sim está esquentando. Uma construção de armas nucleares como jamais vista. A Rússia voltou a produzir, a China está produzindo e nós não estamos produzindo e nós temos que correr atrás. O nosso problema tem o maior problema. Esse é o maior problema que o mundo tem. Armas nucleares são uma força destrutiva do tipo como ninguém nunca viu antes. E nós precisamos garantir que elas nunca sejam usadas. Precisamos garantir que isso não aconteça. Você está totalmente certo, Tulsi falando agora. Você falou do Ronald Reagan. Ronald Reagan famosamente disse que uma guerra nuclear nunca pode ser vencida e não pode ser lutada. E eu acho que é interessante você ter falado da mudança climática, senhor presidente, porque os democratas da Kamala Harris, eles rapidamente falaram sobre como a mudança climática era uma ameaça existencial. Mas o que eles não estão discutindo é a ameaça existencial da guerra nuclear e de uma terceira guerra mundial, que é exatamente onde estamos hoje em dia, por causa dos que promovem a guerra e seus bonecos, sejam eles Joe Biden ou Kamala Harris. E eles não querem discutir isso, porque a consequência de para onde eles nos levaram todos nós, o povo americano e o mundo, é uma de dureza econômica no mundo, a destruição do nosso bem-estar econômico e uma aniquilação da humanidade, das nossas famílias, dos nossos filhos e comunidades no mundo todo. Existe uma pesquisa recente que a YouGov fez, que aponta que mais de 65% dos americanos sentem que a Terceira Guerra Mundial e uma guerra nuclear poderá acontecer entre 5 e 10 anos no futuro. Quando eu ouvi isso, eu me senti tão triste, porque estava num ponto onde sentiam que a destruição do mundo, essa coisa terrível, era inevitável. Então eu quero te perguntar sobre isso, porque é inevitável que as pessoas entendam que tipo de liderança você traz e o que você faria para parar esse caminho rumo a uma terceira guerra mundial e a uma guerra nuclear, para que possamos ter esperança. Trump falando agora. Obrigado, Tulsi. Então, o Viktor Orbán, um líder muito forte, um líder da Hungria, o premier da Hungria, perguntaram para ele recentemente sobre qual era o problema do mundo. Alguns anos atrás, durante o meu mandato, nós não tínhamos problema. Não tinha o ataque a Israel, não tinha a Rússia atacando a Ucrânia. E perguntaram, por que está tão terrível agora o Oriente Médio pegando fogo, tantos lugares pegando fogo, e tantos lugares que poderiam muito bem e muito rapidamente pegar nesse incêndio? Qual o problema? E Viktor Orbán disse, vocês têm que trazer o Trump de volta para a presidência dos Estados Unidos, e aí não vai ter problema nenhum. Ele sozinho era quem estava mantendo as coisas sob controle, e é verdade. E eu poderia resolver isso com telefonemas, sendo esperto. Mas ele disse, literalmente, vocês têm que ter o Trump de volta. Esse era o termo que ele usou.
Ele disse, todo mundo tinha medo do Trump. E querem saber quem tinha medo do Trump? Rússia tinha medo, China tinha medo de Trump. E eu vou falar o seguinte, eu não diria que eles têm medo, mas eu diria, eles me respeitavam. Não diria que eles têm medo, mas me respeitavam. E não respeitam mais o nosso país. Pensem a respeito disso. Como seria o mundo se a Rússia não tivesse feito o que fez? E eles nunca teriam feito. Eu falo com o Putin às vezes, nós temos uma relação boa. Eles nunca teriam feito isso. O Afeganistão, olha o que eles fizeram. Com a liderança horrível que tivemos no Afeganistão, ele deve ter olhado para aquilo e pensado, bom, rapaziada, é hora de entrarmos com tudo. Aquilo não teria acontecido e a invasão nunca teria acontecido se eu fosse presidente e, como consequência, Israel também nunca teria acontecido. Pensem como seria esse mundo. Nós não teríamos aquele desastre. Eles deviam ter lidado para Bagram, pertinho de onde a China faz, lá no Afeganistão, mas é pertinho de onde a China faz as armas nucleares. Sabe qual o problema? Sabe o que aconteceu, Tulsi? A China ocupou. Bom, vou dizer para vocês, se tivéssemos o presidente certo, bom, se tivéssemos um presidente, é como se não tivéssemos um presidente agora. Esse cara entrou. Esse cara entrou. Esse cara foi o pior presidente. Mas vamos lá. Esse cara, ele tinha 14 milhões de votos nas primárias, o Joe Biden, e a Kamala, ela era a primeira que saiu das primárias naquela época, em 2020. Ela nem conseguiu se eleger dentro do partido nas primárias. E aí, de repente, agora escolheram ela e ela está disputando a presidência. E olha só, acabou de começar essa disputa. Acabou de começar, vou falar para vocês. Algumas pesquisas nos empatam, a coisa está perto, está pescoço a pescoço, e eles trapaceiam para valer, e nós não queremos que as pesquisas estejam tão perto. Mas nós vamos disputar, nós vamos com tudo, porque nós precisamos vencer isso ou não teremos um país. Mas na época do Biden eu estava tão distante nas pesquisas, eu estava disparado. E como é que ele foi no debate? Vocês viram? O público vaia. Eu estava tentando falar com ele naquele debate, e todo mundo falava, está tão cedo para um debate, mas eles ainda assim quiseram fazer. E o debate foi terrível para eles, não foi bom para eles. E aquele foi o começo do fim para o Biden. E então começaram a procurar. E escolheram uma mulher que não tinha voto nenhum. Inventaram uma mulher que não tinha voto nenhum. E agora ela está disputando. Ficam falando, uma ameaça à democracia, mas eles é quem são uma ameaça à democracia. Eu não sou ameaça à democracia, não sou ameaça. Tulsi, presidente, o crime, a questão do crime está na cabeça de muita gente. E eu vou convidar a Daniela agora para falar. Ela tem uma pergunta para o senhor. Ele disse, oi, Dani. O microfone não está pegando na transmissão, a gente não ouve a pergunta da Daniela. Há uma falha na transmissão, a gente aguarda. Perfeito, temos as imagens ainda, mas a gente não ouve a pergunta dela. Vamos lá para a resposta. O Trump está dizendo, nós temos muitos cristãos no Minnesota e muitos deles se perguntam, quer dizer, vamos falar do Minnesota, eles escolheram esse cara aí, ele se refere ao Tim Walz, vice da Kamala, escolheram esse cara como governador. Ele é esquisitão e o público aplaude. Esse cara é esquisitão, dizem que eu sou esquisito, eu não sou, ele é que é esquisitão. Esse cara é estranho, é um cara estranho. Eles têm uns trechinhos para lacrar, tem uns trechinhos. E uma das coisas que eles falam é, olha, eu e o JD, o vice, somos estranhos. Não somos, olha só pro JD, ele está fazendo um ótimo trabalho. O cara é ótimo. Ele não é estranho e eu não sou. Quer dizer, a gente é muita coisa, podem nos chamar de muita coisa, mas não de esquisito. Agora, esse Tim Walz, eu vou dizer, ele é esquisito. Quem diria que isso está acontecendo no nosso país, com homens jogando em esportes e mulheres? Mas esse cara lá no Minnesota, ele levou a coisa para um nível que ninguém nunca viu antes. Lá eles têm um projeto de lei para ter tampões, para ter absorventes em cada banheiro masculino. E é assim que chamam ele, o time do tampão, o time do absorvente. Mas querem saber, vamos falar da questão de aborto, então. Ele está falando de aborto no 9º mês no Minnesota.
E eu adoraria mostrar que teremos uma vitória no Minnesota, porque eles não estão curtindo esse cara, o vice Tim Walz. 6 estados e Minnesota é um deles. Um estado onde querem que, se o bebê nasça, você possa executar o bebê depois do nascimento, um aborto pós-natal. Lembrem que o governador... lembrem, o ex-governador disse: você senta com o pai, senta com a mãe e você conversa com eles, e aí o bebê nasce e aí vocês tomam uma decisão do que fazer. Ele queria executar o nenê depois do nascimento. E você lembra, eles chegaram a aprovar legislação no Minnesota dizendo que poderiam executar o bebê depois do nascimento. E esse cara participava disso, e é por isso que a Kamala escolheu ele, porque ele, na verdade, é um marxista/comunista. Lembrem-se, eu disse isso várias vezes, nosso país nunca vai ser socialista. Nós não teremos um país socialista. Eu até estava certo que não teríamos um país socialista, mas nós pulamos essa etapa e agora estamos caindo direto num país comunista, e temos que parar essa mulher. Presidente, nós temos uma pergunta final. Vamos dar o microfone para o Bernardo. Ele tem uma pergunta final. Muito em breve, iremos lembrar do aniversário do 11 de setembro e de todas as vidas que foram perdidas naquele ataque trágico quando terroristas islamistas, muçulmanos radicais, nos atacaram. E o Bernardo tem uma pergunta sobre isso para você. Senhor presidente, meu nome é Bernardo. Eu sou eleitor aqui no Wisconsin. Eu moro aqui no maravilhoso condado de La Crosse. Eu também sou pai de 8 crianças, 7 delas estão aqui comigo. E o aniversário do 11 de setembro está vindo aí adiante. Eu estou preocupado que nós estejamos mais vulneráveis agora do que jamais estivemos. E nós temos uma indicada democrata que sequer quer falar a palavra. Diz que nós não deveríamos falar a palavra terrorista muçulmano radical. Como nós iremos proteger a América de um ataque terrorista? Trump... bom, primeiro de tudo, é uma ótima pergunta. E, para começar, nós temos muçulmanos radicais sendo despejados no nosso país, junto com um monte de gente, entrando em níveis que ninguém nunca viu antes. Nós tínhamos tirado eles. Houve um ano onde, acho que foi em 2019, quando a patrulha da fronteira, eu não acho que está certo o dado, mas vamos lá. Eles disseram que 0 entraram em 2020, era o meu mandato, disseram que 0 entraram. Agora nós temos milhares. Eu gostaria de dizer que é verdade mesmo esse 0. Eu acho que não é, porque não dá para nem imaginar que seria 0 mesmo. Mas éramos durões, e agora temos milhares e milhares, junto com todo tipo de gente, com criminosos. Muitos desses países, por exemplo, a Venezuela, o crime lá é pouquinho, porque eles pegam todos os criminosos e enviam para cá. Não dá para acreditar. Mas a sua pergunta sobre os muçulmanos e a jihad, os radicais, isso tudo que discutem, eles têm que respeitar o país. Eles têm que respeitar quem é o líder. Eu não tive, por 4 anos, crimes de Islã radical. Eu nem queria falar sobre isso. Eu falava depois, mas eu não queria falar tanto disso e ficar me gabando. Não temos nenhum. Aí no dia seguinte acontece um. Então eu evitava falar. Mas agora eu posso falar. Por 4 anos não tinha. Por quê? Porque respeitavam o presidente, porque respeitavam o país, e temos que devolver esse nível de respeito. E nós vamos devolver esse nível de respeito. E nós não vamos mais deixar as pessoas ficarem entrando no nosso país. Obrigado, ótima pergunta. Obrigado, senhor presidente. Eu sei que o seu tempo está curto, você vai precisar sair, mas muito obrigado por passar por aqui e conversar com o pessoal do Wisconsin e com o pessoal do país que está assistindo em casa e está muito preocupado com essas questões. Obrigado, senhor presidente, obrigado por estar aqui. Trump agora. Obrigado a todos, votem, votem.